Bom dia, paz seja contigo. Que a graça, a paz e as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o Senhor te abençoe no entrar, no sair, no assentar, no levantar. Que a mão do Eterno esteja sobre você para lhe dar todo o livramento necessário nesse dia de hoje. Que você seja uma pessoa mais do que abençoada. Que você em tudo que fizer venha prosperar para a glória, para a honra daquele que vive, daquele que reina. Querida, eu não sei qual é a sua necessidade, são as suas batalhas, o que você está enfrentando, como você está enfrentando, mas eu quero te dizer que a direção para a vida daqueles que amam o Senhor, que buscam a face do Senhor, é a sua palavra. Nós temos que conhecer a sua verdade através da sua palavra. Nós temos que conhecer a sua graça através da sua palavra. Nós temos que ter fé movida pelo Espírito através da palavra, porque a palavra do Senhor faz com que nós produza fé. E nós precisamos dar ouvidos à voz do Senhor. Na palavra está escrito que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra do Senhor. Então, nesse dia de hoje, eu quero te convocar a estar atento à voz do Senhor, a se permitir ser tocado, ministrado, aguçado, inflamado, cheio pela palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, porque nela, por ela, nós conseguimos alcançar a misericórdia do Senhor, nós conseguimos nos aproximar da presença dele, nós conseguimos nos posicionar diante do querer dele e fazer aquilo que lhe agrada, aquilo que ele deseja e quer que façamos. Que nós possamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo, buscando ouvir sempre, meditar sempre nas suas palavras, porque as suas palavras são vida e ela transforma o nosso caminhar e ela transforma a nossa mente e o nosso coração. Talvez você até aqui tenha andado de qualquer jeito, tenha andado de qualquer forma, porque às vezes você quer servir, outras vezes você quer fazer aquilo que você acha que é certo. Às vezes você quer se render, mas outras vezes o seu coração se endurece porque você quer negociar algo que você não deseja abandonar. Eu quero te dizer que hoje, nesse dia de hoje, não faça assim. Hoje você se permita ser tocado e ministrado pelo Espírito Santo de Deus e permita que o Senhor te conduza pelo caminho da salvação, te revele a sua face, te mostre o quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele lhe ama. Porque o Senhor nos amou de tal maneira, querido, que Ele se entregou por nós, em nosso lugar. Ele deu a sua vida para que hoje nós tivéssemos vida e vida com abundância. Ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário, no meu e no teu lugar, para que hoje nós pudéssemos encontrar nele a salvação da vida eterna. Então ele é a justiça, ele é o poder, ele é o Santo de Israel, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o único e suficiente Salvador. Você que ainda não confessou, você que ainda não se rendeu completamente aos seus pés, permita-se ser transformado pela voz do Espírito Santo em seu coração. Permita ser arguido, corrigido, conduzido pela palavra viva do Senhor e eficaz. Ela não cai por terra, querido. Ela não volta para ele vazia, mas ela cumpre naquilo que lhe apraz. E a palavra do Senhor é liberada e deliberada em nossa vida para transformação, para renovação, para restauração, para cura. Porque o Senhor nos ama e Ele quer que nós venhamos ao conhecimento da verdade. O Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos nós tenhamos conhecimento da verdade. E a verdade é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Jesus te ama, querido. E ele quer mudar a tua história e mudar a sua vida. Mas para isso depende mais de você do que dele, porque o que havia de ser feito para a sua vida, ele já fez. O que você precisa é tomar posicionamento, é tomar uma decisão por aquele que pode todas as coisas, por aquele que é Senhor, Deus, que é santo, poderoso e soberano, que pode todas as coisas, que tem poder nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo que neles há, porque a sua mão não está encolhida para que não possa socorrer, nem tampouco seus ouvidos agravados para que não nos possa ouvir, mas o que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados, as nossas iniquidades. Que nós possamos nos arrepender dos nossos maus caminhos e nos converter para a palavra daquele que é santo e poderoso. Querido, hoje
se puderes, e se ouvires a voz do Espírito Santo, dê ouvidos, se posicione diante de Deus, tome uma decisão para estar na presença do único e suficiente Salvador. Jesus é Senhor, Jesus é Salvador, Jesus é tremendo e Jesus pode mudar a tua vida. Confia, dê crédito e busque a face do Senhor, porque a palavra diz: buscar enquanto se pode achar, clamar enquanto está perto, invocai o seu nome. Vamos invocar o nome do único e suficiente Deus, daquele que tem poder nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo que neles há. Porque Ele é santo e poderoso para fazer na tua e na minha vida muito mais, além do que pedimos ou pensamos. Jesus te ama, querido, e Ele não quer que você pereça, mas que venha o conhecimento da verdade e seja salvo. Que a palavra do Senhor hoje seja o teu coração, resposta de Deus, que ela possa invadir, inundar, transformar e abrir teus olhos, que os teus ouvidos estejam atentos à voz do Espírito Santo, teu coração sedento à presença daquele que é Senhor e Deus, e que o Senhor possa falar com você de uma forma extraordinária nessa manhã, para a glória e honra do nome dele. Amém? Antes de começarmos, antes de darmos entrada na meditação da palavra do Senhor, eu quero pedir a você que não se esqueça, nos dê o seu like. O seu like é muito importante, ele nos ajuda a ter visibilidade. O seu like nos ajuda a propagar o Evangelho da Salvação. Compartilhe essa mensagem. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Nos ajude a fazer o ID do Senhor, porque o objetivo desse canal, o propósito desse canal é fazer o ID, é levar a palavra a toda criatura. Porque na palavra do Senhor está escrito: ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. O nosso intuito, a nossa vontade, o nosso desejo é que todos venham ao conhecimento e se rendam aos pés do Senhor. É que você que nos ouve, que nos recebe todas as manhãs em sua casa, através dos vídeos, você seja impactado, você seja transformado, você seja arguido, você seja sacudido e perceba que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por ele e para ele são todas as coisas, que a sua vida está vazia, mas a partir do momento que você dobrar e se render aos pés da cruz e confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse vazio vai sumir, porque esse lugar pertence a Jesus Cristo. E quando nós confessamos Ele como Senhor e Deus, Ele vem preencher em nossa vida o vazio da alma, tira toda a amargura, tira todo o mal, tira todos os defeitos, tira tudo aquilo que impede que nós adentremos o reino dos céus e nos ensina o caminho da salvação. E nós, em obediência, andamos na sua palavra, andamos na sua presença, fazemos o que lhe agrada e ele vem fazer morada em nós. E ele e o Pai, que são um só, e o Espírito Santo que está em nós para nos conduzir, para nos redarguir, para nos corrigir, vem transformar a nossa vida, para que em tudo que nós fizer, nós venhamos prosperar, nós venhamos ser mais do que vencedores, nós venhamos ser abençoados. E mesmo em meio à dificuldade, e mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às tempestades, às necessidades, às dificuldades da vida, Ele está conosco, porque é Ele que vai adiante. É Ele quem nos socorre, é Ele quem nos dá livramento, é Ele quem abre a porta e nos dá o escape, é Ele quem nos mostra a solução para todos os nossos problemas, para todas as nossas situações. Confia no Senhor, querido. Confia na sua palavra. Confia nas suas promessas. Confia no nome do único e suficiente Deus, Jesus Cristo, Senhor nosso e Deus. Amém? Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor que está na carta de Judas, capítulo 1, versículo 20 a seguir, que diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns usando de discernimento, salvai alguns com temor e arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória, majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre.
Amém. Louvado seja a palavra do Senhor. Essa carta de Judas, irmão de Tiago, ela vem nos exortando, nos revelando algo que muitas das vezes acontece no meio cristão, no meio da igreja, onde homens insensatos se passando por ovelhas, mas são lobos devoradores, passando por príncipes, mas são rebeldes, são feiticeiros, enganadores, são pessoas que querem mais arrancar o pelo e a carne das ovelhas para se sustentarem, para sustentar os seus vícios, para sustentar a sua luxúria, do que homens realmente que querem fazer a obra do Senhor, querem estar no caminho do Senhor. Judas, quando ele percebeu que a igreja estava sendo influenciada por esse tipo de pessoas, ele escreve essa carta muito rica para poder exortar e direcionar o povo do Senhor, aqueles que realmente se converteram, aqueles que ouviram a voz dos apóstolos ensinando e dizendo que nos últimos tempos haveriam homens que seriam amantes de si mesmos, que entrariam no meio do povo de Deus só para usurpar, só para se apoderar daquilo que era do povo de Deus. E aí ele vem fazendo algumas citações, trazendo algum exemplo, como ele vem falando que sobre Caim, sobre Balaão, sobre Corá. Quando ele faz essa comparação, Caim foi aquele que matou seu irmão por inveja. Balaão foi o feiticeiro que tentou amaldiçoar o povo de Deus, e quando ele não conseguiu, porque aquele que Deus abençoa, ninguém amaldiçoa, ele ensina ao rei de Moabe a colocar laço para o povo de Deus, para que o povo de Deus pecasse e pudesse ser afligido, porque aquele que está em pecado, ele está longe da presença do Senhor, ele está longe da destra do Senhor, e ele fez isso. E Corá foi um homem que se levantou no tempo de Moisés em rebeldia. Ele tentou e intentou de todas as formas usurpar o lugar de Moisés. Ele convenceu pessoas, homens santos e fiéis, a se voltarem contra a liderança, a tentarem usurpar um lugar que não era seu por direito, e teve como consequência uma morte que nunca houve, uma morte aonde nada foi natural, porque a terra abriu a sua boca e os tragou. Então eu quero te dizer nesse dia de hoje, quando nós olharmos para pessoas que estão no nosso meio, que se conduzem de formas que trazem vergonha, que trazem problemas e situações adversas para dentro da igreja, a nossa atitude tem que ser diferenciada, porque a palavra do Senhor tem um versículo que diz que o ímpio não ficará de pé na congregação do justo. Por quê? Porque aquele que está em Cristo Jesus, aquele que está cheio do poder de Deus, a glória de Deus se manifesta, a luz de Deus resplandece, que quem está em trevas não consegue ficar por perto, ficar do lado. Então nós temos que buscar sempre, estar sempre fazendo a vontade do Senhor. E como reconhecer os falsos mestres, as pessoas que nos induzem a coisas que Deus não governa, que Deus não mandou, que não pertence ao Senhor. O próprio Judas vem dando aqui o estilo de vida dessas pessoas. Ele diz assim, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais e que não têm o Espírito. Quando nós percebermos que aquele que está tentando nos envolver tem essas atitudes, nós temos que nos apartar da sua conduta, amá-lo sim, porque devemos amar a todos, mas detestar até a roupa que está contaminada por carne, não imitar,
não fazer parte daquilo que não condiz com a obra do Senhor. Porque o servo do Senhor, querido, tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ser cheio da palavra, tem que ser cheio da presença e do poder de Deus. Porque quando nós estamos reunidos no nome do Senhor, é para adorá-lo, é para glorificá-lo, é para nos render aos seus pés, é para invocarmos o seu nome, é para colocarmos diante dele as nossas necessidades, as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos pessoas que podemos errar, podemos falhar, mas nós jamais poderemos andar no pecado, andar na prática do pecado. E o que é pecado? Fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Deixar com que a nossa boca seja fonte de duas águas, água doce e água amarga, porque assim não é. Aquele que está em Cristo Jesus, ele tem a fonte da água da vida, ele tem a fonte da água doce, que jorra para a vida eterna. Do mesmo rio, você não tem água salgada e água doce, você tem água, ou você tem uma água saloba, ou você tem uma água doce. Então nós temos que entender isso, que a fonte que jorra através da nossa boca tem que ter vida, tem que ter entendimento, tem que ter discernimento. Nós temos que fazer aquilo que agrada ao Senhor, que é discernir o seu querer, andar na sua presença, proclamar a sua palavra e sermos atentos ao comando do Espírito Santo, obedientes à sua voz e conhecedores das suas promessas, para que nós não caiamos no engano e no engodo do inimigo, para que nós não venhamos fazer aquilo que desagrada ao Senhor e nos aliançar com os rebeldes, com aqueles que oprimem, com aqueles que estão interessados só em tirar, em destruir, em separar, em dividir a igreja do Senhor. Mas nós temos que estar sempre em comunhão, em união, pela fé, na oração, no clamor, na busca, na intercessão, porque é isso que Deus requer de nós, que nós estejamos sempre juntos, congregando, louvando, exaltando e glorificando ao Senhor, buscando fazer a vontade do Senhor, buscando viver os princípios da verdade do Senhor, porque o caminho para a salvação é a porta estreita, porque a larga e espaçosa conduz para a perdição, e nós temos que escolher viver no momento, no tempo do Senhor, ainda que seja por caminho estreito, por caminhos difíceis, mas perseverar, continuar buscando, fazendo, servindo aquele que vive, aquele que reina. Jesus te ama, querido. Ele não quer que você pereça, mas ele quer que você venha ao conhecimento da verdade e seja salvo. Porque o intuito, o propósito, o desejo do coração do Senhor é que você seja transformado de glória em glória. É que através da sua vida, o rosto do Senhor resplandeça na vida daqueles que estão ao teu lado, na vida daqueles que estão ao redor da sua casa, na sua vizinhança, para que você seja instrumento de transformação do ambiente, do lugar, que você possa fazer a diferença, que você possa realmente ser o sal da terra, a luz do mundo, que você possa estar pronto e preparado para proclamar o evangelho e discernir as palavras do Senhor. Jesus, quando ele te chamou e te transportou da escuridão para a sua gloriosa e maravilhosa luz, foi para que você pudesse ter vida, e vida com abundância em Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Você que é simpatizante das palavras, dos hinos, dos cultos, e que só vai lá quando você acha que está precisando, quando você acha que necessita, tome posicionamento, querido. Tome uma decisão por Cristo. Se renda completamente aos pés da cruz e busque a face do Senhor. Esteja pronto e preparado para servir, para se render aos pés e para proclamar a justiça, o poder e a misericórdia do Senhor aos quatro cantos. Que você possa estar pronto para ser o representante do céu aonde você está, da forma como você está, do jeito como o Senhor está trabalhando em teu coração. Não resista à voz do Senhor, permita com que Ele possa moldá-lo, transformá-lo e renová-lo todos os dias, em todas as manhãs. E não se esqueça, as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Deus é fiel para transformar, para abençoar e para direcionar a sua vida. Quando Judas escreveu essa carta, ele viu algo terrível no meio da igreja. Ele viu o povo sendo contaminado, ele viu o povo sendo levado a práticas que desagradavam ao Senhor. Então ele vem trazendo exortação, trazendo modelos de destruição para dentro da igreja, mostrando ao povo o que não se deve fazer, com quem não se deve andar, e dizendo ao povo: olha, vocês são
foram edificados. Vocês têm que andar no Espírito Santo, orando no Espírito Santo, conservando vocês mesmos em amor, esperando a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna e buscando tirar, resgatar quem está sendo conduzido por aqueles que andam com o pensamento mau, com a conduta má, buscando convencer a alguns de que fazer a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é a melhor coisa, que você possa ser instrumento do Senhor para tirar vidas das portas do inferno, tirar vidas dos laços do inimigo e mostrar-lhes o caminho da salvação, que é Cristo Jesus, Senhor nosso, Deus Santo e Deus Poderoso. Que esse texto, que essa palavra venha ao teu coração. Ele é um texto pequeno, ele tem 25 versículos. É uma carta pequena, mas uma carta muito forte, uma carta muito poderosa, que nos ensina a observar como estamos, quem somos, o que fazemos que se agrada ou não ao Senhor e nos ensina a estar prontos e preparados para executar e exercer aquilo que agrada ao Senhor. Que essa carta possa fazer hoje a diferença no teu coração. Medita nela, leia, releia, até que ela fale ao teu coração, até que ela revele quem você é, como você está e o que você deve fazer. Retorne se você caiu, retorne se você ainda não está praticando a vontade a serviço da palavra do Senhor e se posicione como instrumento e vaso do Senhor. Se permaneça e que você possa dar continuidade àquilo que Deus tem para a tua vida. A vontade de Deus é que você esteja no centro do seu querer. Obedeça e creia que o Senhor é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Que essa seja a palavra para o teu coração nesse dia de hoje, que o Senhor possa estar transformando a sua vida. Amém? Se você me ouviu até aqui, eu agradeço a sua atenção e peço a você, antes do vídeo acabar, dê o seu like. Não se esqueça, o seu like é muito importante, ele nos ajuda. Compartilhe essa mensagem. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. O nosso intuito, a nossa vontade é levar a palavra do Senhor a todas as nações, para que muitos possam se render aos pés da cruz e conhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fica na graça e na paz e obrigado pela sua atenção. Jesus te ama e não se esqueça, seja você uma bênção.